Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. É com muita alegria e muita satisfação no coração que a gente está aqui celebrando juntos. A gente falou lá em Horizonte, olha, nós temos a alegria e o privilégio de aniversariar várias vezes no ano. Não é? Cada vez que uma igreja batista Ágape aniversaria, a nossa igreja local também está celebrando, porque somos uma igreja só. Então é com muita alegria que a gente está aqui para comemorar esses 19 anos de igreja local, 19 anos da bênção de Deus nesse lugar. Como o Gerson falou, quantas vidas foram transformadas através desta igreja, pela instrumentalidade dos irmãos que estão aqui nesses 19 anos. Quantas vidas, eu tenho certeza que foram muitas vidas. E isso tudo para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E eu fico muito feliz, pastor Laércio, grato a Deus pela confiança. E Laércio é um amigo. A gente tem viajado aí muito aí. E assim, a gente fica de fato feliz em vê-lo com saúde, mais jovial. Não é? Ele disse, olha, eu emagreci 6 quilos, então está mais bonito, rapaz, está mais jovial aí, está assim. E a gente orou muito, nossa igreja esteve em oração durante o período da cirurgia, e Deus ouviu as nossas orações. O pastor está por aqui, e eu creio que ainda por muitos anos ainda, para celebrarmos e ganharmos muitas vidas para Jesus. Amém? A gente traz aqui um abraço da nossa igreja local ali de Horizonte. Amanhã nós vamos invadir aqui a igreja Batista Ágape do Montese. Já alugamos um ônibus de 52 pessoas e já vem pessoas aí nos seus carros próprios também, além das 52 pessoas que vêm no ônibus. E eu sei que amanhã, como tem sido hoje, amanhã será também uma grande celebração ao Senhor. Mas, amados irmãos, eu quero compartilhar aqui uma porção da palavra de Deus com os irmãos. O tema desta celebração é o reino de Deus. E como versículo-chave, Mateus 10, verso 7. Nós vamos também andar pela palavra de Deus, vamos ler alguns outros versículos que também colaboram para o tema. Mateus 10, 7 diz assim: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Eu não tenho dúvida de que o reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. E isso é sem sombra de dúvida. A mensagem central do Novo Testamento é chegado o reino de Deus. E no Novo Testamento está escrito em torno aproximadamente de 50 vezes a respeito do reino de Deus. Era a mensagem de Jesus Cristo, era o tema principal da pregação de Jesus Cristo. E não somente de Jesus, mas também dos apóstolos de Jesus. Esse era o tema principal. E sabe, queridos, em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, e ele diz o seguinte, ele ensina-nos a orar, e ele dá uma oração modelo, e a oração modelo de Jesus é, que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero, deixa eu só puxar aqui para o lado um pouquinho aqui, agora não quer sair. Pronto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, queridos, primeiro eu quero falar, né, o que não é o reino de Deus. Depois a gente entra apropriadamente no reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. Embora a igreja seja o corpo de Jesus, eu falo a igreja, o corpo de Jesus que recebe o Espírito Santo do Senhor, recebe o reino de Deus nela. Mas a igreja, quando eu me refiro ao prédio,
A igreja não é o reino de Deus. A denominação, ou a minha denominação, também não é o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, é muito maior do que uma igreja feita de tijolos. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Isso eu entendo, é o reino de Deus. O reino de Deus é onde uma pessoa nascida, lavada e remida no sangue de Jesus se submete a Cristo e ao seu reino, porque onde está Cristo está o reino de Deus. O reino de Deus é a presença do Rei, é a presença de Jesus Cristo. Por isso, onde está o Rei Jesus Cristo, ali está o reino de Deus. Aleluia. Agora, esse reino, ele tem algumas características. O reino, ele apresenta algumas características. O reino de Deus, ele não é físico, também não é geográfico e muito menos político. Jesus disse a Pilatos, quando foi interrogado por Pilatos, no Evangelho de João, no capítulo 18, ele vai dizer para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Interessante é que ele começa a dizer, ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas aí eu quero que você observe. Ele diz o seguinte: mas, vírgula, agora, meu reino não é daqui. Agora, o meu reino não é daqui. O Laércio falou agora, o pastor Laércio falou agora há pouco. O reino de Jesus, ele está voltando novamente. E este reino será estabelecido. Ele governará, e já governa, e governará o mundo inteiro. Características que eu quero apresentar. Quais são as características deste reino? Primeira característica que eu encontro: os súditos deste reino são pessoas diferentes. São pessoas de várias partes do Brasil, de várias partes do mundo. Mas o interessante é que no Sermão do Monte, Jesus Cristo vai dar uma característica de quem são os seus súditos. Do capítulo 1 até o versículo de número 12, vai dizer que o reino, os súditos deste reino são os pobres, os que têm coração quebrantados, são os mansos, são aqueles que são famintos por justiça, são aqueles que são puros de coração, são aqueles que são pacificadores, misericordiosos. É uma característica dos súditos do reino de Deus. Tem que ter o coração quebrantado. E a palavra de Deus vai dizer que ele não resiste a um coração quebrantado e a um coração contrito. O Senhor está com os olhos voltados, os ouvidos atentos à oração de alguém que tem um coração quebrantado. O salmista Davi, o rei Davi, ele tinha um coração quebrantado. Embora fosse um homem de guerra, um homem de lutas, um homem sanguinário, podemos dizer assim, mas ele tinha um coração quebrantado. Quando ele reconhecia, ou quando alguém via ele e dizia a ele que ele tinha pecado contra Deus, ele se quebrantava diante do Senhor. Por isso Deus o chamou um homem segundo o coração de Deus. Uma outra característica do reino de Deus: o reino de Deus é um reino, podemos dizer assim, de ponta cabeça. O que significa isso? Um reino de ponta cabeça? Sim, no reino de Deus, o maior é o menor. Aleluia! O maior é o menor. Quem quiser ser o primeiro deve servir a todos.
deve servir a todos. Não se mede, ou se mede a grandeza de um homem, não é pela quantidade de pessoas que ela consegue liderar, mas é pela quantidade de pessoas que ela consegue servir. Por isso a palavra diz, é uma característica do reino de Deus. Uma característica, o maior é menor. Quem quiser ser o primeiro, deve ser o servo de todos. Uma outra característica, queridos, é que no reino de Deus, é uma revolução, ou ele faz uma revolução geral. Ele dispensa, ou dispersa, melhor dizendo, ele dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. A palavra de Deus vai dizer, queridos, que aquele que é soberbo, ele precede. A soberba precede a queda. Precede a queda. E aí no reino de Deus, ele faz essa revolução, sabe? Ele dispersa aqueles que têm o coração ou que alimentam pensamentos soberbos. Também no reino de Deus, ele faz uma outra revolução. Uma revolução política. Como assim política? Ele derruba dos seus tronos os poderosos. Porque ele é Deus. Ele fez isso com Nabucodonosor e ele faz com tantos outros. Ele pega os governos do mundo e como pó na mão do Senhor, ele abate, ele exalta, porque o Senhor, ele é soberano, ele é Rei e Senhor. É uma revolução social, porque assim como ele derruba os tronos de poderosos, ele também exalta os humildes de coração. Ele exalta os humildes de coração. Coração quebrantado, é humilde de coração. Saiba que isso agrada ao coração de Deus, e porque agrada ao coração de Deus, o Senhor com certeza vai exaltá-lo. Amém? Uma terceira característica do reino de Deus é que o reino de Deus, ele vence os preconceitos. Ele vence o preconceito religioso. Os gentios são alcançados por Jesus. Olha só, às vezes nós olhamos para determinadas pessoas que seguem uma determinada religião e a gente acaba fazendo um preconceito, achando que aquela pessoa, ela está perdida, ela não tem jeito, e para Deus não. Para Deus não, Ele alcança, Ele vai, Ele transforma, Ele muda, Ele molda. Para o Senhor tem jeito, para o Senhor Ele alcança aos gentios. Não há coração duro, não há coração de pedra que Deus não quebre, que Deus não transforme, porque Ele é Deus. Aleluia. O samaritano é um exemplo no reino de Deus de uma vida cristã. Ele conta a parábola do bom samaritano. Enquanto passa ali um sacerdote, passa ali um religioso e deixa de lado aquele homem que foi assaltado, estava ali morrendo, mas no entanto passa um samaritano, e agora o samaritano, ele é um exemplo de vida e faz parte de uma parábola de Jesus. Bom samaritano, olha como ele vence o preconceito religioso ou religioso. Uma mulher samaritana torna-se uma missionária. Aquela mulher que estava naquele poço, e Jesus conversa com ela, tem um diálogo com ela, e Jesus descreve a vida dela e fala que ela teve já 4, 5 maridos, e o que ela tinha agora não era o dela. E aí Jesus agora conversa, e numa conversa com o reino, com Jesus Cristo, aquela mulher sai dali e vai ser uma missionária e vai falar do reino de Deus. Encontrei aquele que os profetas falavam, é Jesus Cristo. Ele vence o preconceito religioso, ou religioso. Ele vence o preconceito social e moral. A igreja do Senhor, queridos, ela
é comparada a um hospital, onde as pessoas chegam com os seus complexos, com a sua vida, muitas vezes na maior dificuldade, passando por muitas lutas, e Deus vem e transforma. E Jesus Cristo, Ele vence o preconceito moral. Jesus transforma uma mulher que era prostituta, uma mulher possessa, na primeira missionária depois da ressurreição. Olha só que coisa maravilhosa. Às vezes entram, e eu nunca esqueço de um pastor amigo nosso, chamado Kazek. Não sei se o pastor Laércio chegou a conheceu o pastor Kazek. O pastor Kazek, ele chegou numa igreja como essa, embriagado, só de bermuda, com a camisa no ombro, e à tarde ele tinha tido um encontro com o pastor daquela igreja na rua, e estava chovendo, e aquele pastor conversou com ele, disse: eu estou orando por você, e conversou muito com ele, e ele estava só esnobando a questão do pastor e da igreja, e ele tocava na noite, ele andava com o violão dele, e o pastor disse: você gosta de desafio? Ele pensou que o pastor estava chamando ele para um desafio de luta, e ele ficou assim: eu topo o desafio. Qual é o desafio? Você quer fazer o quê? Qual é o desafio? E o pastor disse: o desafio é, hoje tem culto na nossa igreja, eu desafio você a ir e a tocar uma música lá na igreja. Ele disse: você vai fazer isso? Ele disse: vou fazer isso. Você está convidado, e o desafio foi feito. Ele sai dali e disse que vai para um bar, enche novamente, já estava embriagado, encheu a cara de cachaça lá, e aí quando é à noite ele vai para a igreja. E ele disse que quando bota ali o rosto na porta da igreja, o pastor que estava no púlpito da igreja olhou e deu um grito: glória a Deus, nós estávamos esperando por você. Vai ao encontro dele, dá um abraço nele, traz ele para cá embriagado. E ele disse que aqueles irmãos começaram a cantar um hino do cantor cristão, e ele não sabia nem o que ele estava tocando, e tocou naquela noite embriagado. Foi para casa, e aí o irmão dele, que era daquela igreja, disse: olha, você me fez passar uma vergonha no outro dia. E ele veio novamente no outro dia para pedir desculpa para aqueles irmãos, e ele disse: eu vim, recebi um abraço, que aquele abraço me quebrou todo, e até hoje nunca mais voltei. Nunca mais voltei. E às vezes nós precisamos, se o reino de Deus está em nós, nós precisamos, assim como Jesus, vencer o preconceito social e moral. Porque assim como entra alguém neste lugar que foi ladrão, que foi adúltero, que foi prostituto ou prostituta, nós também entramos aqui com alguns defeitos nossos, talvez não esse, mas para Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande, e Ele, o Senhor, Ele transforma aquela mulher que era prostituta numa missionária. Olha que coisa linda, quando o reino de Deus chega, Ele transforma, Ele molda, Ele vence todos os preconceitos. É uma característica do reino de Deus. Jesus transforma uma pessoa louca, alguém que era acorrentado, algemado, era colocado grades, aquele homem, ninguém dava nada por ele. Jesus transforma aquele homem louco, que era possesso, Ele transforma aquele homem num missionário, e aquele homem vai a 10 cidades pregar o reino de Deus e dizer: eu era cativo, mas eu encontrei o reino de Deus, e porque eu encontrei o reino de Deus, Ele me transformou, e eu agora estou aqui para anunciar: o reino de Deus é chegado. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus pega um bando de pescadores rudes e transforma e treina eles, e eles transformam o mundo. O evangelho chegou até nós, porque o reino de Deus primeiro chegou para aqueles 12 homens,
E aqueles 12 homens rudes foram transformados pelo reino que veio. E estes 12 homens saíram pregando este evangelho e incendiaram o mundo levando o reino de Deus. Por isso nós podemos hoje estar aqui celebrando 19 anos essa igreja, porque o Senhor transformou 12 pescadores. Aliás, não todos eram pescadores, mas alguns pescadores. Ele transformou aqueles homens de uma forma que aqueles homens transformaram o mundo. Mas ainda, Jesus transforma talvez o maior perseguidor da igreja. Um homem chamado Saulo de Tarso. Um homem que prendia os cristãos, que perseguia os cristãos. Um homem que não só prendia, mas ele matava os cristãos, porque na morte de Estevão, ele estava lá e ele consentiu na morte de Estevão. Talvez até tenha atirado pedra em Estevão. E aí Deus vem, o reino de Deus vem, aparece para aquele homem, transforma aquele homem agora, o maior perseguidor do evangelho dos cristãos, no maior apóstolo que mais escreveu cartas para o Novo Testamento. É quando o reino chega. Uma outra característica do reino fala de uma qualidade de vida. O Gerson falou aqui quanto ministrava. Que qualidade de vida é? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, queridos, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria que vem do Espírito Santo. E se vocês deixarem Cristo ser Senhor nestas coisas, Deus guardará, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Aleluia. Então essas são algumas características do reino. Mas também esse reino é um reino que é dinâmico. É muito dinâmico. Este reino, ele não é implantado pela força. Não é pela violência, não é pela guerra, não é pelas armas ou pelo derramamento de sangue, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo agora uma iminência de uma guerra, talvez a terceira guerra mundial. E ali na União Soviética tinha um comunista revolucionário chamado Lenin. E ele disse o seguinte: os grandes problemas na vida das nações só podem ser solucionados com a força. Mas o que Deus diz não é isso. O que Deus diz está escrito em Zacarias, no capítulo 4, no verso de número 6. Então ele me disse: esta é a mensagem do Senhor. Não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse reino é dinâmico, mas é o Espírito Santo do Senhor. É pelo Espírito Santo do Senhor que nós seremos vencedores. Aleluia. Os reinos deste mundo passarão. Quando Daniel ou quando Nabucodonosor tem um sonho e chama todos os adivinhos lá naquela localidade da Babilônia para eles adivinharem. Olha só, o cara queria que eles adivinhassem o sonho que ele tinha. E cada um chegava e dizia: mas é impossível, diga qual foi o sonho e nós vamos revelar, nós vamos tentar descobrir. E aí Nabucodonosor dizia: vocês querem ganhar tempo? Pois eu quero dizer uma coisa: aquele que revelar, vou lhe dar muita honra e muito poder e muita glória aqui nesse lugar. Mas se não revelar, todos vocês vão morrer. E aí baixa um decreto para matar tudo que é adivinho que tem lá. Até que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é colocado também nessa leva para ser morto lá. E Daniel: mas o que é que está acontecendo? Não, é o rei que sonhou e quer que alguém revele. E aí Daniel ora a Deus. Deus revela o sonho, revela a interpretação. E Daniel vai até o rei e ele diz:
o sonho e a revelação. E ele diz, olha, fala da estátua de ouro, aquela coisa toda, e no final ele diz, Deus vai tirar o teu trono e vai colocar um outro trono. Então Deus é quem tira. Os reinos deste mundo vão passar. Tudo vai passar. Mas saiba de uma coisa. Em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 15, diz assim, o 7º anjo tocou sua trombeta. E houve vozes altas, brandando dos céus. O reino deste mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Os reinos passarão, mas o reino de Deus, queridos, vai ser para sempre, eternamente. É como foi cantado aqui. Olha, há um rio da vida, além do rio azul. Não é para lá que nós vamos morar, é para lá que nós vamos ser transportado pelo Senhor. É para lá, este reino será eternamente. Aleluia. Toda vez que o Espírito Santo regenera um coração, todas as vezes, escute isso, todas as vezes que o Espírito Santo regenera um coração, o reino vem e o rei governa. Não política, mas o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos já terminando, mas eu quero falar ainda, além da dinâmica do reino, este reino, ele oferta. Há uma oferta do reino de Deus. E que oferta é essa? Aonde chega o reino de Deus, chega a justiça do reino. Pois os súditos, eles têm fome e sede da justiça de Deus. O arrependimento é a porta de entrada para o reino. Há necessidade de ter arrependimento, quebrantamento, para que esse reino entre. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 3, e a partir do verso 10, diz assim, a multidão perguntou, o que nós devemos fazer? Verso 11 diz, se alguém tem 2 túnicas, respondeu ele, dê uma a quem não tiver nenhuma. Quem tiver comida de sobra, dê àqueles que estão com fome. Note aí, querido, aonde o reino chega, quebram-se correntes de opressão. Jesus veio para levantar a cabeça das pessoas para uma nova vida, um novo mundo e uma nova realidade. Aonde o evangelho do reino chega, as nações que são alcançadas pelo evangelho do rei, elas saem da escuridão, elas saem da ignorância e da escravidão, porque é chegado o reino de Deus. No reino de Deus, queridos, o grande é o que serve. O rei cinge-se com a toalha e uma bacia. No evangelho de João vai dizer isso, que Jesus Cristo, assim como ele levantou-se da mesa na hora da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés do seu discípulo, enxugando-os com a toalha que tinha em sua volta, porque no reino de Deus o grande é o que serve. Embora alguns discípulos não tivessem compreendido, Pedro não queria aquilo. Não, Senhor, nós aqui temos que fazer isso. E o Senhor, se eu não fizer, vocês não têm parte comigo. Então, no reino de Deus, é dessa forma, queridos, Ele oferece isso para a minha vida e para você. No reino de Deus, Ele é dinâmico, e Ele oferece, Ele oferta. Interessante é que quando Jesus Cristo, ele vai à sinagoga e ele recebe o livro para fazer a leitura da palavra de Deus, os acusadores, ou aquelas pessoas que estavam lá, eles se irritaram. Eles se irritaram com Jesus, porque Jesus começou a ler o livro. E quando ele começou a ler o livro, Jesus a falar sobre os pobres, os encarcerados, os miseráveis.
e não com as classes sacerdotais lá de Jerusalém. E aquilo irritou os fariseus, porque Jesus começou a falar do reino de Deus, e que este reino, ele oferta para mim, para você, um coração contrito, um coração que se compadece das pessoas desfavoráveis. E Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Ele curou cegos, ele curou coxos, ele curou paralíticos, ele curou os aleijados, leprosos e até lunáticos. Sabe por quê? Porque quando o reino de Deus chega, ele alivia o sofrimento. Ele alivia o sofrimento. O reino de Deus não está lá, nem lá, mas o reino de Deus está dentro de nós. E porque está dentro de nós, nós precisamos ter compaixão daqueles que estão aflitos, ter compaixão daqueles que estão cegos, daqueles que estão passando por dificuldades, por necessidades. Isso é o que deve estar em nosso coração. Jesus Cristo veio para quebrar o jugo do pecado. Jugo do pecado. Pessoas que são escravas do vício, do pecado, do mundo, da carne, do diabo. Quando o reino de Deus chega, ele chega e oferta uma nova vida. Uma nova vida. É isso que o reino faz. Ele traz uma oportunidade, ofertando e oferecendo uma nova vida. Somos agora livres. Somos agora santificados, santos. Nós somos agora o que o Paulo diz: quem está em Cristo agora é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia. E como entrar neste reino? Como fazer parte deste reino? Como eu já disse, a porta de entrada é o arrependimento junto com a fé. É a porta de entrada. Marcos 1,15, finalmente chegou o tempo, anunciava ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam nesta gloriosa mensagem. Nós só precisamos crer na mensagem. Nós só precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós só precisamos agora colocar a nossa fé naquele que veio como reino de Deus para esta terra, para este mundo. Só pode entrar e participar do reino com arrependimento e fé. Só entra no reino aqueles que nascem de novo, aqueles que são transformados. Jesus disse isso para Nicodemos. Ele diz: olha, é necessário nascer de novo. É necessário agora ter uma vida transformada pelo reino, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o reino de Deus. E ele, repito, diz: o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós. O reino de Deus deve ser, com certeza, a maior aspiração do crente. Buscar este reino. O reino é como uma pérola de grande valor, e a oração do crente deve ser sempre: que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino sobre nós, Senhor, que venha o teu reino, ó Senhor, nosso Deus, é o nosso maior tesouro. O maior tesouro do crente é o reino de Deus, é o próprio Deus fazendo morada, em nós sendo templo e morada do reino de Deus, do Senhor em nossas vidas. Aleluia. O reino de Deus, Jesus disse que é como uma pérola ou como um tesouro escondido. Quando você acha, abre mão de tudo o que tem para comprar aquele tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa do rei e das bordas do filho do rei. E cá entre nós,
nós esperamos em Jesus Cristo, que um dia estaremos à bordas do Cordeiro. A ceia do Senhor, quando nós ministramos a ceia do Senhor, o Senhor diz: olha, e não mais tomarei vinho, até aquele dia que tomarei um novo vinho na presença do meu Pai. Ninguém quer ficar fora do reino. E para concluir, queridos, a vitória nesse reino, se eu e você participam, eu quero dizer para você, é uma vitória absoluta do reino de Deus sobre as nossas vidas. O reino é vitorioso. O reino é vitorioso. Várias foram as tentativas usadas para afastar Jesus do projeto de implantar o reino. Várias foram. Quantas vezes ou quantas tentativas usaram para que Jesus não chegasse a implantar este reino sobre esta terra. Herodes quis matar Jesus. O diabo quis desviar Jesus. As multidões quiseram fazê-lo um rei político. Os religiosos os acusaram de blasfemo, de impostor. Os sacerdotes, por inveja, se uniram aos políticos para prender Jesus. Todos se mancomunaram para deter Jesus e o seu reino. Todos fizeram isso, porque não queria que Jesus implantasse o reino de Deus. Mas eu quero dizer que mesmo lá na cruz do Calvário, ainda na cruz, Jesus, ele não tinha perdido o controle da situação. Ele era o dono da situação. E ali na cruz ele abriu as portas do reino para um ladrão arrependido. Lá na cruz ainda, mesmo todos querendo impedir que ele implantasse o reino, ali na cruz ensanguentado, machucado, ferido, e ali um ladrão olha para ele e diz: olha, quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olha para aquele ladrão e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os homens quiseram deter Jesus, pregando Jesus na cruz, mas lá na cruz ele abriu as portas do reino para você e para mim, porque a cruz, queridos, a morte não pôde deter Jesus, a sepultura não pôde segurar Jesus. Ele ressuscitou e ele implantou o reino de Deus sobre as nossas vidas. É chegado agora o reino de Deus, porque o nosso Deus está vivo. Aleluia. Jesus, ele é o rei, e um rei presente. Um rei presente. Quando Jesus governa a minha vida e a sua vida, começa o reino de Deus sobre esta terra. Então a nossa oração é: venha o teu reino. Jesus, venha o teu reino. E eu quero concluir dizendo aqui para esta amada igreja: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então viva a sua vida como filho de um rei. Filho do rei. Como filho do rei. Viva a sua vida como um cidadão, uma cidadã do reino. A nossa cidadania, ela é celestial. Nós somos da pátria celestial. Jesus disse: o meu reino, Pilatos, não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Trabalhe, evangelize, viva o evangelho com dignidade. Que o seu testemunho e o meu seja um testemunho consistente. Que as pessoas possam olhar para a sua vida, porque as pessoas lá fora, hoje elas anseiam por ver Jesus Cristo em carne e osso. E elas verão Jesus Cristo em carne e osso quando eu e você começarmos a viver
como filho do Rei. As nossas ações, as nossas atitudes serão ações e atitude do reino. Paulo diz que de sorte nós somos embaixadores do Rei. Então nós representamos o reino de Deus aqui nesta terra. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos andar nesta terra, andar vivendo este evangelho, não falando eu amo Jesus, porque para pregar o evangelho não precisa falar não, quando a gente fala a gente atrapalha. Só viva como filho, tenha a atitude de filho do Rei, com humildade, com coração quebrantado, trabalhe para que esse reino venha na sua plenitude, e esse reino virá na plenitude. Que Deus nos abençoe e que nós possamos de fato tomar posse de que o reino de Deus, ele não está ali nem acolá, mas o reino de Deus está dentro de nós. Somos filhos de Deus, somos filhos do Rei. Você é filho do Rei. Agora só precisamos de fato viver esse reino na sua plenitude. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus faça com que essa igreja, a igreja do Senhor sobre esta terra, possa viver este reino em sua plenitude. Que a comunidade aqui do Montese, que essa igreja possa cair na graça dessa comunidade. E todos os dias o Senhor acrescentar aqueles que serão salvos. Porque aqui existe os súditos do Rei, os filhos do Rei e as filhas do Rei, e que estão vivendo este evangelho na sua plenitude. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.